Se você tem mais de 30 anos, o envelhecimento já começou. E a parte mais preocupante é que o principal responsável não é o tempo, mas algo que o seu próprio corpo produz agora mesmo, o cortisol. Esse hormônio do estresse drena sua energia, prejudica as células e deixa o corpo com aparência cansada e desgastada. Mas e se eu te dissesse que existe um conhecimento antigo, guardado por séculos e preservado por poucos mestres japoneses, que mostra exatamente como desligar esse processo interno e desacelerar o envelhecimento? Não estamos falando de cremes, comprimidos ou soluções externas. Estamos falando de 6 movimentos antigos, atribuídos aos ensinamentos de Toth, que funcionam como chaves para desativar o modo de autodestruição do corpo. Em poucos minutos, você vai conhecer o primeiro desses movimentos, um segredo que transforma o corpo em um verdadeiro registro vivo de juventude. Mas se você sair agora, nunca vai entender por quê. Mesmo se exercitando, o corpo continua rígido, fraco e tenso. Ficar até o final é importante, porque o 5º movimento revela um poder de recuperação que poucos conhecem. Tudo o que você aprendeu sobre envelhecimento na escola ou no consultório médico mostra apenas a superfície de uma realidade muito mais profunda. Existe um conhecimento que foi deixado de lado pela nossa civilização moderna, uma sabedoria preservada por milênios que explica o verdadeiro motivo da deterioração do corpo humano. Esse saber não foi escrito em livros frágeis, mas gravado na própria estrutura física do ser humano, no alinhamento dos ossos e na precisão consciente de cada movimento. Essa sabedoria corporal foi esquecida por uma mente moderna, viciada em velocidade e telas, o que nos tornou mais vulneráveis ao desgaste do tempo. Segundo as tradições mais antigas, Thoth, o deus egípcio representado com cabeça de íbis, foi o guardião desse conhecimento. Ele teria registrado a arquitetura oculta do universo e deixado um legado que prometia ao ser humano a capacidade real de romper ciclos destrutivos de decadência. A busca pela juventude eterna, vista por muitos como vaidade, na verdade reflete um instinto profundo de recuperar esse saber antigo. Esse conhecimento foi preservado de forma silenciosa em rituais físicos de culturas antigas. Tradições orientais, especialmente algumas linhagens mais fechadas do Zen e das artes marciais japonesas, tornaram-se guardiãs dessa prática. Elas entenderam muito antes da ciência moderna que a disciplina do corpo transforma o ser humano em um registro vivo do funcionamento do universo. Você não precisa ir ao Egito nem decifrar símbolos em paredes antigas. O corpo já carrega esse conhecimento. Por meio da postura correta, do controle do movimento e da forma física consciente, é possível acessar esse registro interno e fazer a biologia entrar em harmonia com leis naturais mais profundas. A chave que conecta todos esses mistérios é o número 6, que simboliza equilíbrio e harmonia entre forças opostas. Na fisiologia sutil, ignorada pela medicina tradicional, esse número se relaciona com 6 centros principais de energia que sustentam tanto a vitalidade física quanto o estado interno da pessoa. Os 6 movimentos apresentados não são exercícios comuns. São gestos específicos, criados para realinhar esses centros adormecidos e devolver fluidez ao corpo. O que a maioria aceita como envelhecimento inevitável é, para essas tradições, apenas um estado prolongado de estagnação. Esse desgaste é acelerado pelo desequilíbrio químico causado pelo ritmo moderno de sobrevivência, medo constante e tensão contínua. O cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, atua como um veneno silencioso. Ele dificulta a regeneração celular, aumenta inflamações
e enfraquece a proteção natural da pele. A reversão desse processo não começa fora, mas dentro. Ela surge quando o sistema nervoso deixa o estado de alerta constante e aprende a impor calma sobre o caos interno. O segredo de Toth nos oferece um método físico exato para desativar o mecanismo do estresse e desacelerar o relógio biológico. Mas antes de revelar o primeiro passo prático, é essencial que você entenda a verdadeira causa da falha coletiva que vivemos hoje. A instabilidade emocional e a sensação de falta de propósito não surgem do nada. Elas nascem da perda de uma base fundamental. Sem essa base, nenhum processo de recuperação se sustenta. A sabedoria antiga ensina que o envelhecimento não é apenas o passar dos anos, mas a perda gradual da fluidez. Uma rigidez que aparece tanto no corpo quanto no interior da pessoa. O taoísmo, ao observar profundamente a natureza, explica que a rigidez física é um reflexo direto do apego mental, do julgamento excessivo e da resistência em aceitar o fluxo natural da vida. Quando essa resistência se instala, o corpo se torna pesado, denso e frágil, perdendo sua leveza original e acelerando o processo de desgaste que chamamos de envelhecimento. Essa estagnação funciona como um convite silencioso para que o tempo nos consuma de forma rápida e impiedosa. A velocidade imposta pelo mundo moderno, a insegurança financeira constante e o excesso de informações mantêm o corpo preso em um estado contínuo de alerta. O organismo passa a acreditar que está em perigo o tempo todo. Com isso, ativa repetidamente um sistema interno de emergência que libera grandes quantidades de cortisol na corrente sanguínea. Esse processo é invisível, mas constante, e vai consumindo a vitalidade dia após dia. A promessa de reversão presente nesse conhecimento oculto de Toth não é fantasia. Trata-se de um retorno consciente ao estado biológico natural de harmonia. No nível mais profundo, o corpo possui uma capacidade enorme de regeneração que foi abafada pelo estresse crônico da vida moderna. O objetivo aqui não é adicionar algo externo, mas remover barreiras artificiais como medo, pressa e ansiedade que impedem a inteligência natural do corpo de reparar tecidos e restaurar o equilíbrio. Práticas corporais orientais que exigem presença total e precisão no movimento funcionam como reguladores do sistema nervoso de uma forma que nenhum medicamento consegue imitar. Elas ativam de forma direta o sistema responsável pelo descanso profundo, pela regeneração dos tecidos e pela renovação celular. Esse é o único caminho capaz de compensar o desgaste causado pelo estresse contínuo que rouba juventude e vitalidade. Para que esse estado de calma se torne estável e sustente a reversão do desgaste, é necessário algo essencial: uma base sólida. Não adianta tentar controlar o estresse e a ansiedade mental se não existe um alicerce físico e psicológico firme para sustentar essa energia. A instabilidade emocional, a sensação de estar perdido e a falta de direção surgem da ausência de enraizamento. A estabilidade que você busca fora precisa começar dentro. É por isso que a primeira chave de Toth, o primeiro portal que vamos explorar, é o enraizamento. A afirmação física e mental de estar firmemente presente na Terra. Mas como essa ideia, que parece abstrata, se transforma em um movimento exato, usado por mestres japoneses para criar uma força interior que não se abala diante das dificuldades, é isso que você está prestes a descobrir. A primeira técnica prática restaura a base que foi perdida. Ela interrompe o colapso interno e devolve estabilidade. Essa é a chave 1, o retorno ao centro. A postura japonesa da imutabilidade. O enraizamento não é uma meditação passiva nem apenas uma visualização mental. É uma técnica física rigorosa que constrói a base de todo o processo de recuperação e vitalidade.
Ela representa no corpo a mesma solidez simbolizada por Geb, o deus egípcio da terra, que sustenta tudo o que existe. Sem essa estabilidade física no centro do corpo, os sistemas emocional e psicológico cedem rapidamente a qualquer pressão externa, interrompendo qualquer processo de recuperação. As antigas tradições das artes marciais japonesas, que preservaram a sabedoria de Tote no próprio formato do corpo humano, condensaram esse poder em uma única postura fundamental. Essa postura é conhecida como Shikodachi, ou postura do cavalo. É importante entender algo com clareza. O objetivo dessa posição não é velocidade nem mobilidade. O objetivo é gerar força a partir de um centro baixo e completamente estável. Ao sustentar essa base firme, com as pernas bem apoiadas e a coluna ereta, você realiza um ato consciente de estabilidade em meio ao caos. Corpo e mente deixam de funcionar separados. A consciência se ancora no corpo e o corpo passa a sustentar a mente. Essa disciplina física cria uma sensação profunda de segurança interna. E essa sensação é essencial para a estabilidade emocional e para aumentar a sua frequência, como consequência, para a longevidade do corpo. Nessa postura, o organismo envia um sinal claro ao cérebro de que não há perigo imediato. O corpo entende que está seguro, forte e sustentado. Quando isso acontece, o sistema nervoso sai do estado de alerta constante e entra em um modo onde a regeneração pode começar. A verdadeira longevidade exige a construção de um centro firme, um núcleo interno capaz de suportar a instabilidade e a pressão do mundo moderno. A postura do cavalo organiza esse eixo interno. Ela transforma a pessoa de alguém facilmente afetado pelas circunstâncias em uma presença sólida, estável, como uma montanha em meio a uma tempestade emocional diária. Mas essa estabilidade é apenas o começo. Mesmo com o tronco alinhado e o centro firme, existe uma região logo abaixo que carrega um peso silencioso. Traumas antigos e emoções não resolvidas se acumulam nos tecidos dessa área ao longo dos anos. Esse acúmulo bloqueia o fluxo vital e impede que a energia suba para nutrir a mente e sustentar uma regeneração completa. Agora preste atenção com calma. Tudo o que você acabou de entender aqui é apenas uma parte de um conhecimento muito maior. Esses princípios não servem apenas para o corpo em movimento, mas para a vida como um todo. Quando essas técnicas são aplicadas de forma correta, muitas pessoas relatam algo além da recuperação física. Sentem a abundância começar a fluir naturalmente, seja na saúde, nos relacionamentos e até na forma como oportunidades e dinheiro inesperado passam a surgir. Se você sente que quer ir além e aprender como aplicar esse conhecimento antigo de maneira prática no dia a dia, existe um livro chamado Seu Eu Superior. Ele não é um livro de autoajuda comum. É um manual simples e direto, baseado em saberes ancestrais, que ensina como destravar bloqueios internos, fortalecer o eixo emocional e sustentar um estado de mais clareza, equilíbrio e vitalidade, criando espaço para que a vida volte a fluir em todos os níveis. O seu Eu Superior está disponível no primeiro comentário fixado. Basta descer a tela, acessar o material e começar a aplicar esse conhecimento no seu próprio ritmo. Esse bloqueio oculto é o que impede a reversão total do desgaste, mesmo quando a pessoa se sente forte. Agora, o próximo movimento, a chave 2, é uma técnica profunda de liberação. Ela foi criada para romper esse acúmulo do passado, que puxa o corpo para trás e impede o avanço. Surge então a pergunta essencial: se o corpo guarda emoções antigas, onde exatamente elas ficam presas? Esse bloqueio oculto é o que impede a reversão total do desgaste, mesmo quando a pessoa se sente forte. Agora, o próximo movimento, a chave 2,
É uma técnica profunda de liberação. Ela foi criada para romper esse acúmulo do passado que puxa o corpo para trás e impede o avanço. Surge então a pergunta essencial: se o corpo guarda emoções antigas, onde exatamente elas ficam presas? A chave 2, chamada de portal esquecido da Terra, nos leva diretamente ao centro das emoções humanas e da mobilidade, a região dos quadris. Se você sente dificuldade de avançar na vida, uma sensação constante de peso ou rigidez, ou até dificuldade de se adaptar a mudanças, essa área merece atenção. Os quadris funcionam como um grande reservatório, onde tensões emocionais e energia estagnada se acumulam com o tempo. A rigidez nos quadris não é apenas física, ela reflete uma rigidez interna, emocional. Emoções reprimidas como medo, raiva e ressentimento ficam presas ali, limitando não só o movimento do corpo, mas também a fluidez da vida. Esse bloqueio cria uma barreira que impede o fluxo livre da energia vital necessária para manter os órgãos saudáveis e preservar a integridade do corpo ao longo dos anos. A técnica usada para essa região não é um alongamento comum de academia. É um movimento específico, profundo, voltado para soltar estruturas internas e restaurar o fluxo natural. Tradições antigas, como o taoísmo, utilizam movimentos de liberação dos quadris, muitas vezes chamados poeticamente de cauda do gato. Esses movimentos atuam diretamente na fáscia, o tecido que conecta todo o corpo. Hoje, a ciência reconhece a fáscia como um verdadeiro arquivo do corpo. É nela que experiências físicas e emocionais ficam registradas. Ao liberar essa região, o corpo não solta apenas tensão muscular, mas também memórias antigas que estavam impedindo o fluxo natural de energia, movimento e renovação. Ao liberar a rigidez crônica dos quadris, você realiza um ato profundo de recuperação da vitalidade. Esse gesto devolve ao corpo a fluidez natural que foi perdida com o tempo e está ligado simbolicamente à circulação da vida e à sabedoria regeneradora registrada por Thoth como essencial para o funcionamento do templo interior. Romper esses bloqueios do passado não é opcional. É um passo fundamental para desacelerar o envelhecimento, pois abre novamente o caminho da energia vital, permitindo que aquilo que estava preso e enfraquecendo nos quadris possa subir e nutrir os centros mais elevados do corpo, ligados ao pensamento, à criatividade e à regeneração. Na prática, você está soltando o peso emocional do passado que ficou armazenado nas células do seu corpo. Agora, o corpo está enraizado na terra e o fluxo vital foi libertado da prisão dos quadris. Mas ainda existe um inimigo silencioso que nos consome o tempo todo, mais sutil e mais prejudicial do que qualquer alimento ruim. A forma curta, acelerada e superficial de respirar. Não adianta liberar energia se o corpo continua sendo intoxicado, minuto após minuto, por uma respiração de ansiedade e pressa que sinaliza perigo constante ao sistema nervoso. A chave 3 é o ritmo da respiração sagrada, o comando direto para desligar o estresse. Essa é a disciplina mais imediata, acessível e poderosa para colocar ordem no sistema interno. Thoth, visto como mestre da linguagem e da criação, ensinava que a respiração é o primeiro e mais importante ato consciente, pois ela age diretamente dentro do corpo. A maneira como você respira funciona como um painel de controle da sua biologia e do seu estado mental. O método usado para organizar o caos interno e desacelerar o desgaste celular é a respiração diafragmática. Quando feita corretamente com a coluna ereta e a expansão consciente do abdômen, ela envia um comando claro ao cérebro primitivo, desligando o estado de emergência e ativando uma sensação real de segurança.
Essa respiração funciona como um interruptor biológico de calma imediata e recuperação profunda. Essa técnica simples e disponível para qualquer pessoa, mas dominada por poucas, tem o poder comprovado de reduzir de forma significativa os níveis de cortisol e adrenalina, hormônios que aceleram o envelhecimento dos órgãos. Ao praticá-la, você ativa de forma intencional o sistema responsável pelo descanso, pela reparação dos tecidos e pela regeneração do corpo como um todo. É importante compreender a dimensão disso. A regeneração celular, a recuperação profunda dos tecidos e a qualidade do sono dependem desse sistema interno de repouso. A pressa constante e o estresse crônico bloqueiam esse processo no nível biológico. Quando você regula a respiração, cria um espaço real de cura dentro do corpo, permitindo que danos acumulados com o tempo comecem a ser revertidos. Dominar o ritmo da respiração é, portanto, uma forma consciente de reorganizar o corpo por dentro. Você desliga o modo de sobrevivência que consome sua energia e permite que a inteligência natural de recuperação volte a agir. A calma não é um luxo espiritual reservado a poucos. Ela é uma necessidade biológica para quem deseja preservar vitalidade, clareza e regeneração ao longo da vida. Essa é a condição biológica indispensável para manter juventude e saúde. Agora, o seu corpo está firmemente enraizado, o fluxo de energia foi liberado e a mente começa a ser nutrida pela calma da respiração consciente. Mas a verdadeira reversão, aquela que cria estabilidade real diante do tempo, exige algo a mais. Exige sustentar esse estado de equilíbrio mesmo quando surge a pressa, o cansaço e a vontade de desistir. É nesse ponto que muitos param, e é exatamente aí que começa a diferença real. O que acontece quando você é obrigado a manter o esforço, apesar das fraquezas internas e do desejo de conforto? Surge a chave 4, o fogo da sustentação silenciosa, a forja do eu que não se quebra. Essa etapa é a prova mais intensa do caminho de recuperação. Ela separa quem apenas se interessa de quem realmente aplica. Aqui, o movimento para e dá lugar à força pura, sustentada, silenciosa. Se observar com atenção, o envelhecimento é, em grande parte, a vitória da gravidade sobre o corpo. É a perda gradual da capacidade de sustentar a própria estrutura contra o peso da vida. A chave 4 é a resposta direta a isso. É a declaração física de resistência contra o colapso. É o momento em que você retoma o controle sobre o impulso de desistir, de buscar conforto imediato e de se render ao desgaste imposto pela rotina moderna. Para aplicar esse princípio, utilizamos posturas simples, mas extremamente exigentes, como o agachamento encostado na parede, o agachamento estático ou a prancha abdominal mantida sem movimento. Nessas posições, o corpo precisa sustentar uma geometria perfeita, sob forte tensão muscular, por um período que testa não apenas o físico, mas principalmente a mente. Isso não é apenas fortalecimento muscular, é um teste profundo de persistência interna. Ao manter essa tensão sem se mover, você transforma a força dispersa em uma força concentrada, silenciosa e estável. Uma força que não se perde, mas se acumula. Tradições japonesas ensinam que esse tipo de esforço constrói o centro interno de poder e serenidade, localizado no abdômen inferior. Ao sustentar a tensão, o corpo cria um núcleo firme que não cede facilmente às pressões externas. Esse esforço imóvel gera o que antigas tradições chamavam de calor interno, uma ativação profunda que começa a purificar o corpo por dentro. Medo, dúvida e fragilidade começam a perder espaço. Quando você mantém a postura apesar do desconforto, enfrenta diretamente a voz interna que pede para parar.
Esse é o momento em que a consciência superior assume o comando sobre os impulsos automáticos. O sistema nervoso aprende, em nível profundo, que não é permitido colapsar. O corpo passa a entender que precisa se manter ereto, estável e funcional. Esse tipo de estímulo fortalece a comunicação entre cérebro e músculos, algo que a ciência começa a reconhecer como essencial para manter estrutura, coordenação e vitalidade ao longo do tempo. Ao permanecer na tensão sem fuga, você envia um sinal claro ao corpo. Sobreviver exige manter a forma, a força e a presença. É um comando biológico que combate a tendência natural de encolher, curvar e enfraquecer com os anos. Aos poucos, você se torna um pilar estável, sustentando o próprio corpo e a própria consciência sem tremer diante das pressões da vida. Essa disciplina silenciosa cria uma base sólida para que a regeneração não seja algo ocasional, mas um estado contínuo. Não é apenas sobre força física, mas sobre presença, firmeza e capacidade de sustentar quem você é, independentemente do tempo ou das circunstâncias. A força silenciosa é o antídoto contra a fragilidade. Ela constrói um corpo que não apenas parece forte, mas que possui uma coerência interna capaz de suportar cargas de estresse que destruiriam uma pessoa comum. As tradições antigas ensinavam que apenas um corpo forte e estável consegue conter a energia da vida sem se romper. E é exatamente esse corpo que você está construindo agora, por meio do esforço consciente e da imobilidade. Mas aqui surge um grande paradoxo desse caminho antigo. Um segredo que confunde quem está começando e diferencia quem realmente domina. Depois de construir uma força firme, resistente e sólida como um diamante, é necessário realizar o movimento oposto. É preciso soltar completamente o esforço e entrar em um estado de silêncio total. Esse é um dos maiores mistérios ensinados por Thoth sobre o poder da imobilidade. O que acontece quando a força absoluta encontra a paz absoluta? Essa é a chave 5, a guardiã da quietude, onde se revela um poder de recuperação tão profundo que a ciência moderna só agora começa a observar. Chegamos ao ponto mais alto do caminho, o lugar onde está o segredo que a medicina ocidental levou séculos para aceitar. Esse estado foi descrito como o espelho da água, um tipo de quietude ativa onde o desgaste não consegue se instalar no corpo. Práticas japonesas como o zazen preservaram esse conhecimento com extremo rigor. Não se trata de simples relaxamento. É uma técnica avançada que muda o funcionamento do corpo por completo. Nessas posturas, o corpo permanece imóvel como uma rocha, mas a mente fica extremamente atenta, observando cada sinal interno sem reagir com tensão. Esse equilíbrio entre imobilidade externa e vigilância interna é o verdadeiro ponto de virada. É nesse estado que o ruído constante do mundo se cala e, pela primeira vez, você consegue perceber o processo de recuperação acontecendo dentro do próprio corpo. Um processo que sempre esteve ali, mas foi abafado pela agitação mental. O poder dessa quietude está na sua capacidade de agir diretamente sobre o sistema nervoso automático e desligar o mecanismo do estresse que acelera o envelhecimento. Ao entrar nesse silêncio consciente, a produção contínua de cortisol e adrenalina é interrompida. O corpo, que antes gastava grande parte da sua energia se defendendo de ameaças imaginárias e preocupações constantes, se vê livre desse peso. É como desligar um alarme que tocou por anos sem parar, permitindo que o sistema interno finalmente se reorganize. Nos minutos seguintes a esse estado, ocorre uma mudança profunda. A energia que antes era desperdiçada em tensão muscular é redirecionada para a regeneração celular. As mitocôndrias, responsáveis por gerar energia nas células,
recebem o sinal para reparar tecidos, fortalecer estruturas internas e eliminar toxinas acumuladas. É nesse silêncio ativo que o corpo entra em um modo real de reconstrução, recuperando vitalidade de dentro para fora. Você já não está mais lutando contra o mundo exterior. Agora, por um ato consciente, você permite que a inteligência natural do seu corpo atue livremente, sem a interferência do medo e da tensão interna. Esse estado profundo de quietude é o que os antigos mestres egípcios chamavam de visão de Horus, o olho que tudo vê. Ele simboliza uma correção da percepção. Quando a forma como você percebe a vida muda, o ciclo de desgaste e autossabotagem é interrompido na raiz. Quando a mente se torna lisa e estável como um lago tranquilo, sem ondas, o desequilíbrio emocional que alimentava inflamações e tensões simplesmente perde força. Não existe mais agitação interna para sustentá-lo. A força da vontade já foi construída pelo esforço silencioso. O fluxo vital agora circula sem bloqueios por todo o sistema. Nesse ponto, a reversão do envelhecimento deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser um processo real, percebido no corpo e mensurável na forma como você se sente e se move. Agora que você aprendeu a desacelerar o tempo dentro de si, o passo final dessa jornada exige algo mais sutil. É preciso usar toda essa estabilidade e serenidade acumuladas para alinhar os centros internos que governam sua vida. A base foi construída, a estrutura está firme, mas falta integrar tudo para que funcione em conjunto. Esse passo não é sobre fazer mais, mas sobre viver diferente. A tranquilidade profunda conquistada precisa ser levada para o dia a dia. A aplicação desse estado não se limita a ficar parado ou em silêncio. Ela se transforma na capacidade de manter presença mesmo em movimento. Movimentos lentos e conscientes, como os praticados em formas profundas de Tai Chi ou artes internas, ensinam o corpo a sustentar calma mesmo durante a ação. Cada gesto se torna deliberado, cada transição mantém estabilidade. Assim, a serenidade deixa de ser algo momentâneo e passa a acompanhar você em qualquer situação. Quando o corpo se move com consciência, a mente é obrigada a permanecer no presente. Cada músculo, cada articulação participa desse estado de atenção calma. Mesmo sob esforço, não há pressa nem rigidez. Essa união entre quietude mental e movimento consciente cria um caminho completo, onde a recuperação não depende de momentos isolados, mas se torna um estado contínuo de vitalidade. Essa integração melhora profundamente a forma como o corpo responde à vida. O organismo passa a gastar menos energia com tensão desnecessária e se torna mais eficiente, mais adaptável e menos vulnerável ao desgaste precoce. Ao tratar o corpo com atenção e respeito em cada movimento, você constrói uma estrutura mais resistente e equilibrada. Nesse ponto, você retoma o controle sobre como o mundo externo te afeta. O corpo e a vontade foram fortalecidos pelas etapas anteriores. Existe base, existe fluxo, existe respiração calma, existe força sustentada e existe silêncio profundo. Tudo isso está integrado. Mas o mapa de Thoth ainda guarda um último comando, aquele que fecha o ciclo e prepara o terreno para o que vem a seguir. Uma dança sagrada que sela a integridade do ser, unindo todos os portais em um único ponto de força e harmonia. Essa é a preparação final para o realinhamento completo. O caminho está pronto para a chave 6, a capacidade mais elevada de usar a mente de forma consciente para organizar a matéria, ativando centros internos de poder e permitindo uma recuperação total e definitiva do corpo e do estado interno. A chave 6 é a unificação, conhecida como a dança dos 6 centros de energia.
O número 6 sempre foi associado à harmonia e ao equilíbrio em muitas tradições antigas. Ele representa o acesso ao sistema energético sutil do corpo, onde esses 6 centros governam glândulas, funções vitais e processos profundos que sustentam a vida. Depois de trabalhar estabilidade, fluidez, respiração, força e quietude nas etapas anteriores, o corpo e a mente estão finalmente preparados para uma concentração avançada e consciente. Esse não é um momento de relaxamento vazio ou devaneio. É o uso prático e focado da atenção para direcionar energia e intenção, realinhando esses centros internos de forma clara. A dança dos 6 centros representa o momento em que a mente, agora calma e firme, passa a organizar o corpo de dentro para fora. É o ponto em que todo o esforço físico e mental se transforma em equilíbrio real, permitindo que o organismo funcione da maneira mais natural e eficiente possível. O que muitas culturas chamaram de cura extraordinária ou poder assustador não é algo sobrenatural. É a liberação consciente do fluxo vital sem bloqueios. Ao unificar esses centros, a energia volta a circular livremente, sem as barreiras que causavam estagnação, desgaste e envelhecimento. O corpo passa a funcionar como um sistema integrado, coerente e estável, como se tivesse sido afinado novamente. Nesse estado, o corpo se torna um circuito completo e equilibrado. O mapa está concluído. O organismo passa a responder com mais vitalidade, clareza e força. Essa integração muda profundamente a forma como o tempo é percebido. A vida deixa de ser vivida com pressa, medo ou sensação constante de desgaste. A regeneração deixa de ser uma promessa distante e se torna um estado contínuo, ativado de forma consciente todos os dias. Essa transformação vai muito além da aparência ou de qualquer objetivo estético. Trata-se da restauração completa da integridade física e interna. Ela acontece quando conhecimentos antigos de movimento consciente se unem ao que hoje se sabe sobre controle do estresse, redução do cortisol e ativação profunda do sistema responsável pela recuperação do corpo. As 6 etapas funcionam como um processo claro de remoção de bloqueios internos, liberando tensões antigas, efeitos do estresse contínuo e desequilíbrios emocionais acumulados ao longo do tempo. Ao remover essas barreiras, o corpo retorna ao seu padrão original de funcionamento, marcado por vitalidade, equilíbrio e resistência. Aquilo que no início parecia distante ou inacessível se revela como algo humano e natural. A capacidade de sair de uma relação destrutiva com o tempo e restaurar equilíbrio interno mesmo em um mundo acelerado. A longevidade passa a ser consequência direta da disciplina e da coerência interna. Quem integra esses 6 princípios descobre que a estabilidade e a harmonia nunca estiveram fora. Elas sempre estiveram dentro, apenas escondidas pelo medo, pela tensão e pela agitação constante da vida moderna. Esse entendimento corporal e consciente é o verdadeiro segredo para preservar energia, clareza e vitalidade ao longo dos anos. Ao aprender a ativar os mecanismos naturais de descanso profundo e regeneração, o corpo deixa de ser refém do estresse e passa a responder de forma inteligente. Nesse ponto, a pessoa deixa de viver à mercê do acaso ou apenas da genética. Ela assume controle consciente sobre seu corpo, seu ritmo, sua energia vital e a forma como vive o tempo. A longevidade e a reversão do envelhecimento passam a ser uma consequência natural de uma vida vivida em harmonia e em paz consigo mesma. Quando o corpo deixa de ser envenenado pelo estresse constante, ele entra em um estado contínuo de reparação. As células passam a se regenerar com mais eficiência.
os sistemas internos funcionam melhor e a sensação de desgaste começa a diminuir. Essa clareza mental e esse equilíbrio interno são a prova final de que a reversão é possível aqui e agora, quando o corpo volta a operar em coerência. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para aplicar esse conhecimento na sua própria vida. Isso mostra que existe abertura para mudança, disciplina e consciência. Escolher equilíbrio é escolher um caminho onde o corpo, a mente e a energia trabalham juntos, em vez de lutarem entre si. Esse é o ponto onde o desgaste deixa de comandar sua experiência e a vitalidade passa a ser algo cultivado diariamente, de forma natural e consistente. Esse conteúdo só existe para compartilhar conhecimento que muitas vezes não é ensinado no dia a dia. Se você sente que isso tem valor e pode ajudar outras pessoas, apoiar a continuidade desse trabalho faz diferença. Existe um link no primeiro comentário fixado para quem deseja contribuir com o crescimento do canal. Qualquer apoio é importante para que mais conteúdos como este continuem sendo produzidos. Mas apenas o fato de você ter assistido até o final já é um grande apoio. Você também pode ajudar compartilhando este vídeo com alguém que sente o peso do tempo no corpo e na mente e precisa entender que esse processo pode ser desacelerado e reorganizado. E antes de sair, existe um próximo passo preparado especialmente para você. Um vídeo que aprofunda ainda mais tudo o que foi apresentado aqui. Ele já está aparecendo na tela. Clique e continue essa jornada com calma, consciência e presença.